Hello, guys! O terceiro ano, como é que vocês estão? Que saudade de todos vocês! Ai, deixa eu fazer assim. Bom, na nossa aula de inglês a gente vai ter uma novidade que não é tão novidade assim, porque uma parte vocês já lembram que eu falei em sala de aula. Então vamos lembrar. Esses aqui são os pronomes do sujeito, o que em português a gente chama de pronome pessoal do caso reto. Então, vamos lembrar. I, you, he, she, it, we, they. Muito fácil, não? Vocês lembram disso? Quando a gente fizer perguntas com essas pessoas aqui, ou seja, se na nossa frase interrogativa a gente tiver o sujeito da frase uma dessas pessoas ou alguém que possa ser substituída por isso, a gente vai fazer essa frase com o verbo auxiliar do. O do vem na frente da frase. Vocês lembram disso? Quando a gente fizer frases interrogativas com essas pessoas, o he, she ou it, lá no início da nossa pergunta, o verbo auxiliar vai ser does. E agora atenção para a novidade. Vocês já sabem que o verbo have é o verbo ter. Só que a gente vai conjugar ele com uma palavrinha mais, to. Have to é quando a gente fala aqui ter que. Eu tenho que limpar o meu quarto, eu tenho que estudar para o teste, ele tem que levar o lixo para fora. Ter que. Have to. Repeat. Have to. Agora, atenção. Quando a gente fala o have com essas pessoas aí, essas mesmas que vocês conhecem, I, you, we e they, o have fica desse jeitinho mesmo. Have. Have to vai ficar have. Agora, a novidade é, quando nós fizermos uma palavra, fizermos uma frase, aliás, com essas pessoas, he, she, it, o have vai se transformar, ele vai ficar has. Has. Very good. Mas atenção. Lembra da transformação do do em does? Então, quando a gente estiver numa oração só, o do e o have, com aquelas pessoas he, she, it, a gente só pode transformar um dos dois, ou do ou have. Como do auxiliar, a gente sempre vai priorizar transformar ele. Vai ficar does. Querem ver só? Quando a gente for fazer uma pergunta precisa do verbo auxiliar do ou does, dependendo da pessoa. A pessoa do sujeito é essa daí, ó, he. Se é he, a gente vai fazer a pergunta com do ou com does? Vocês lembram? Very good. Nós vamos fazer nossa pergunta com does se a pessoa for he. Agora, o verbo have vai ficar have ou vai ficar has? E agora? Lembra que a teacher falou agora há pouco que a regra é que a gente não pode alterar os dois verbos na mesma oração? Se a gente já alterou o verbo do, passou para does, a gente não vai alterar o verbo have. Ele não vai ficar has, vai ficar have. Very good. Agora, se eu fizer uma frase afirmativa, que não precisa do verbo auxiliar nem do, nem does, a pessoa do sujeito for he, eu vou falar he has ou he have. Muito bem! Se a frase for afirmativa e a gente não precisar do verbo auxiliar does,
a gente vai usar o has com he, she ou it. Very good, guys. Vocês foram muito bem. I can't wait to see you. Estou morrendo de saudade. Bye!